terminamos esse tema sobre discernimento, discernindo os tempos. Eu creio que é um tema muito importante para nós e eu espero que a gente tenha aproveitado bastante. A profetisa domingo nos trouxe uma palavra e ela estava preocupada. Por que você achou? Daí eu disse, foi excelente, você nos deu um estudo bíblico sobre o discernimento. E nós aprendemos muito sobre o que é o discernimento e como nós, como cristãos, precisamos ter discernimento. Nós precisamos ter discernimento, nós precisamos entender os tempos. Eu comecei no primeiro domingo do mês falando sobre esse tema, discernindo os tempos. Eu comecei dizendo como cada um de nós precisamos ter um entendimento e um discernimento e um despertamento com relação aos tempos que nós estamos vivendo. Que tempos são esses? Para muitos, são tempos muito confusos, inseguros, incertos, mas para nós não deve ser. Nós devemos discernir, entender os tempos que nós estamos vivendo. São tempos muito diferentes e às vezes nós que já estamos com o cabelo branco e já, nós temos dificuldades às vezes de entender certas coisas que acontecem hoje, sim ou não? Temos muita dificuldade de entender certos comportamentos, certas condutas, certas ideias. Nós temos muitas dificuldades. E nós temos muito cuidado para não sermos taxados. Bom, já somos taxados de um monte de coisa, menos de velhos e quadrados. É isso que eu não quero ser. Mas às vezes é difícil, sim ou não? Entender certas coisas. Bom, hoje eu quero falar sobre um texto na palavra de Deus. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer palavra para nós e nos iluminar e nos ensinar de maneira profunda. Um texto de Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 17, Efésios 5, do 15 ao 17. Eu não tive tempo de fazer nada, não tive tempo de preparar nenhum visual para nós, nem consegui mandar os versículos, porque terminei bastante tarde, mas diz assim, Efésios 5, 15 a 17, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, olha só, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. Essa é a Nova Versão Internacional. A João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, diz assim, tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Versículo 16 assim, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu vou usar essa palavra remir, que é uma palavra que a gente não usa muito no português, na nossa língua. Porque eu quero dar uma ênfase justamente ao texto e ao que realmente ele está querendo dizer para nós, ou melhor, o que ele está dizendo. Um simples estudo do significado desta palavra remir, remindo ou remir, já nos diz muita coisa. Eu tive o cuidado de estudar e buscar, no texto original, o significado de duas expressões ou de duas palavras que lemos aqui. Primeiro, esta própria palavra remir, que na Nova Versão Internacional é traduzida como aproveitando as oportunidades, porque é isso que a palavra quer dizer, é isso que essa palavra significa, aproveitar as oportunidades, aproveitar o tempo. E a própria palavra tempo, que não é a palavra cronos, que é a palavra no grego que se refere ao tempo do relógio, a horas, a segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, isso é cronos, cronológico, de onde vem cronológico. Essa palavra que está aqui, tempo, é a palavra do grego que foi traduzida, a palavra kairos. Kairos, que é justamente um tempo de Deus, um tempo que significa
um tempo especial que significa uma oportunidade de Deus. Não é o tempo ao qual nós estamos submetidos, mas é o tempo de Deus, o tempo oportuno, o tempo de fazer algo importante, o tempo de fazer algo para Deus, de Deus na nossa vida. Esse parágrafo começa com um alerta. Cuidado com a maneira como vocês estão vivendo. Não sejam insensatos, mas sábios. A sabedoria aqui está ligada ao fato de aproveitar bem os tempos que estamos vivendo. O que está dizendo esse texto é: quem aproveita bem os tempos que você está vivendo é sábio. Quem não o faz é insensato. Quem não entende os tempos que se está vivendo, quem não consegue entender e viver bem e viver corretamente esses tempos, é uma pessoa insensata. Mas quem aproveita bem as oportunidades e o tempo que estamos vivendo, é sábio. Entendendo que essa palavra e esse parágrafo nos alerta, porque esse tempo que está aqui, essa palavra remir, tem a ver com comércio, comercializar algo, adquirir algo. E quando você vai e compra algo, e aquilo passa a ser seu, você tira aquilo de algum lugar, e aquilo se torna seu, e você começa a viver em função daquilo. É tomar para nós, é aproveitar bem, entendendo que a nossa mercadoria é a mais cara, a mais rara que já possuímos, é aquilo que podemos obter. Eu estou bastante preocupado, muito preocupado, aliás, muito preocupado em como muitos não estão entendendo os tempos que nós estamos vivendo. Não estão. Parece que alguns acham que uma vez que a sua salvação está garantida, a gente não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo. A gente não tem nada a ver com o que está ocorrendo neste mundo. Nós não estamos assumindo uma preocupação sequer, quanto mais uma atitude, uma ação. Em impor o Evangelho, eu uso essa palavra impor, porque é um momento, diante de tudo que está acontecendo, impor mesmo, porque parece que estamos nos acuando, retrocedendo, diante de um mundo mau e contrário aos valores, à palavra de Deus, à fé, à família, à identidade de Deus na vida do homem e da mulher, à criação divina. Tudo isso, parece que nós estamos recuando e dizendo e pensando, esse mundo é assim mesmo, vai ser assim, vai acabar assim, e nós não temos nada a ver com isso, e que deixa lá, cada um viva como quiser. Olha, irmãos, isso não pode acontecer. Nós não podemos aceitar as coisas dessa maneira. Eu digo isso e principalmente com relação às crianças. As crianças. Será que nós não estamos enxergando o árduo trabalho, o pesado trabalho de um sistema que está crescendo cada vez mais, muito bem organizado, muito bem construído e elaborado para destruir a família e destruir a identidade das crianças. É um sistema que está funcionando todos os dias e todas as horas. Está no cinema, nos filmes, nas séries, nos livros, nos desenhos animados, nos jogos de videogame, está em todo lugar. Está nas escolas, nos livros, em todo lugar há um sistema elaborado para atingir, afetar a família e chegar na mente, na alma das nossas crianças. E eu estou muito preocupado com isso, muito, muito. Porque a gente assim, nós estamos vendo esse mundo trabalhando arduamente, pessoas que
dizem, pessoas que declaram que elas têm uma missão nessa terra. E qual é a missão? A missão é perverter. É perverter. Recentemente, uma professora de matemática deu uma entrevista dizendo: eu vou ensinar matemática, mas eu vou mesmo ensinar as crianças que elas podem ser o que elas quiserem. O que eu vou é ensinar, sim, ideologia de gênero, e quero ver quem vai me impedir. Porque é um sistema que está montado para perverter a família, para perverter a fé, para perverter os valores de Deus, a palavra de Deus, a igreja. E as pessoas estão dizendo: mas a família está em primeiro lugar. Estão dizendo e estão perdendo os seus filhos e a sua casa para o mundo. Estão dizendo: a minha família está em primeiro lugar, e estão perdendo o coração dos seus filhos, porque estão mostrando para eles que é mais importante ir ao sábado, ou melhor, é mais importante ir ao domingo no parque do que ir à igreja. É disso que eu estou falando. Quando eu digo que a família vem antes, não é algo para se julgar a falta de prioridades corretas. É uma questão de prioridade. Eu estou com a minha família na igreja, servindo a Deus. Servindo a Deus. Eu estou com roupa de vô, toda amassada. Porque segura uma, segura a outra, chora uma, chora a outra, nós estamos aqui segurando. Para a nossa filha poder ministrar. Entende? Então, a palavra de Deus diz, abra sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 a 4. Deuteronômio 20, de 1 a 4. O livro de Deuteronômio, esse nome é difícil. Enrola a língua, né? Diz assim: e é importante que você traga a sua Bíblia. Como eu gosto quando você traz sua Bíblia, traz seu caderno e anota, para depois você ler em casa e estudar a palavra de Deus. É importante fazer isso, né? Diz assim, Deuteronômio 20, de 1 a 4. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenha medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje, vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar a vitória. Aleluia! Em tempos de guerra, quando o inimigo se levanta, é hora de lutar. É hora de lutar. Não é hora de buscar a paz. A Bíblia diz que há tempos que serão tempos de paz, e outros tempos serão tempos de guerra. Entende? Se você ler Eclesiastes capítulo 3, que é uma passagem que fala sobre tempos determinados, você vai ver ali que existem tempos que são tempos de promover a paz, e vão ter tempos que é tempos de lutar, de guerrear, de batalhar. Parece, irmãos, que não estamos vivendo tempos para ter paz, estamos vivendo tempos de guerrear. Por que eu falei desse mundo que trabalha para conquistar nossas crianças? Porque nós, por exemplo, nós estamos com dificuldades de gente na igreja que sinta essa necessidade e essa prioridade e diga: eu quero trabalhar, eu quero ensinar, eu quero ministrar às crianças. Procure o pastor Ricardo e a pastora Priscila, eles estão precisando de gente, porque não tem gente que está querendo trabalhar com crianças. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a igreja? Porque crianças é uma missão hoje poderosa. A criança, ela é um campo missionário. Ela é um campo pronto para ser semeado.
a palavra de Deus. Ensina a criança. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. E quando ela for grande, não se desviará deste caminho. Ensina a criança. Ensinar a criança hoje é uma missão. Uma pessoa que hoje se propõe a ensinar uma criança é um missionário. Eu ensino. Sempre que eu estou com a minha neta, eu ensino alguma coisa da palavra de Deus para ela. Ela é meia brincalhona, ela é meia escachada às vezes, né? Eu ensinei ela desde pequenininho, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí um dia eu cheguei do nada, eu falei, quando essa menina faz essas coisas, né? Eu cheguei e Júlia, fala com o vovô, o Senhor é meu pastor e nada... Aí ela disse, acontecerá. De onde você tirou isso? E nada. Aí como eu ri, ela gostou da brincadeira. Aí ela continuou, Júlia, o Senhor é meu pastor e nada acontecerá. Não, Júlia, nada me faltará. Então, eu estou ensinando ela a ter fé, crer. Falo de Jesus, falo do sacrifício de Jesus na cruz. No meu campo de ação, de alcance, eu estou ensinando uma criança o caminho que ela deve seguir. Entende, irmãos? Mas os pais estão permissivos, estão deixando seus filhos ver qualquer coisa, assistir qualquer coisa, andar com qualquer um, não estão preocupados com o que eles estão ensinando nas escolas, estão dando tablet, estão dando celular para crianças pequenas, sem procurar saber o que elas estão vendo e fazendo. Irmão, outra vez eu estou aqui falando sobre isso. Eu acho que eu vou morrer falando sobre isso. Sabe por quê? Porque eu estou enxergando os tempos. E estou tratando de entender. Estamos tratando de investir. Hoje, mais do que nunca, as crianças, aumentou demais a porcentagem de crianças que nascem com autismo, que crescem com algum tipo de transtorno emocional, depressão. A coisa está crescendo cada vez mais. E nós, o que estamos fazendo? Então, se você sente no seu coração, eu quero ser um missionário, eu quero ministrar, eu quero ensinar a criança, procure os pastores. Vamos investir nas nossas crianças, como igreja. Vamos nos preocupar com esse tempo. Quinta-feira, eu falei sobre como vencer os maus hábitos. Você não pode vencer um mau hábito apenas abandonando esse mau hábito. Não. Você precisa substituir esse hábito por outra coisa, por outro hábito. Deixando você logo pode voltar para esse hábito. Então você precisa, não basta se afastar de algo mal, você precisa imediatamente assumir, fazer algo bom. Não é simplesmente deixar o mal, é fazer o bem. Domingo retrasado, falei sobre as vacas gordas e as vacas magras, o sonho que teve Faraó e como José interpretou esses sonhos. Vacas gordas e vacas magras são tempos, mas as vacas gordas não significa apenas tempo de fazer alguma coisa ou de não fazer alguma coisa. É tempo de trabalhar e de se preparar para os tempos difíceis. É discernir um tempo para viver outro. É entender um tempo para viver outro. Não é ficar de braços cruzados, não é deitar na rede tomando suco de laranja e dizer vacas gordas. Glória a Deus. Os tempos difíceis virão. É tempo quando eu sou capaz de discernir e entender e procurar me preocupar com os tempos difíceis que estamos vivendo. Isso quer dizer que eu tenho que me preparar para o que virá. É isso. Eu preciso me preparar, fazer algo, me fortalecer para os tempos difíceis. Eu fiz a brincadeira. Por que eu estou indo na academia? Por quê? Porque eu estou me preparando. Porque quando uma criança de quase 20 quilos pula no meu colo,
eu consigo segurar. E vem vindo outra aí que também está pesada. E outro dia eu peguei a pequenininha no meu colo, comecei a brincar com ela outra vez e disse, eu também quero colinho, vovô. Aí eu tive que pegar as duas. Glória a Deus. Valeu a pena os 40 que eu estou levantando lá 3 vezes por semana. Então o que acontece? O que eu faço agora, como eu me preocupo agora, determina minha vitória ou minha derrota amanhã. Nós não estamos discernindo corretamente, estamos deixando o tempo passar e estamos perdendo a oportunidade. Há um antigo provérbio que diz assim, tem 3 coisas que nunca mais voltarão para nós, uma vez que elas são lançadas: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida e o tempo perdido. Não voltam mais. Diga alguma coisa, irmão. Estamos vivendo rotinas sem perceber, sem discernir a importância do tempo que estamos vivendo, e estamos correndo o perigo de sermos absorvidos pelo sistema, e vamos pouco a pouco, deixando em terceiro e em quarto lugar os planos, a prioridade, as coisas de Deus e até a própria igreja. Como vamos remir o tempo? Em primeiro lugar, a gente tem que remir o tempo considerando a soberania de Deus. Escuta comigo. Considerando a soberania de Deus. O versículo 17 diz assim: procurem compreender qual é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Isso é me submeter à soberania de Deus. Aí, Tiago, capítulo 4, versículo 13. Tiago 4, 13 a 15. Palavra de Deus. Vamos lá. Tiago 4, 13 e em diante. Diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio, ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Ai, ai, ai. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, se o Senhor quiser, faremos, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso está falando de tempo. Então a gente está dizendo aqui, nós estamos fazendo planos sem considerar a soberania, sem considerar a vontade de Deus. Estamos dizendo, vamos fazer isso, aquilo, vamos construir, vamos comprar, vamos negociar, e não estamos considerando qual é a vontade de Deus. Alguns de nós estamos correndo em nossa vida e não estamos considerando os planos de Deus. Os planos de Deus. Quais são os planos? Qual é o propósito de Deus? Devemos confiar. Nós devemos confiar nos planos de Deus. Nós precisamos confiar que Deus tem planos para nós. Deus disse que vai cumprir a sua palavra. E se Ele disse que vai cumprir a sua palavra, Ele vai fazer, porque Deus faz o que Ele diz. Você precisa confiar nos planos de Deus para a sua vida. Antes de fazer qualquer plano, submeta-se à vontade de Deus e à soberania de Deus. Antes de dizer, eu vou fazer, diga, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Talvez Deus esteja demorando demais. Está acontecendo para outros, mas não está acontecendo para mim. Senhor, está acontecendo. Senhor, está acontecendo na vida de fulano, ciclano, na minha vida não. Senhor, eu preciso, Senhor, olha para mim. Foi inevitável, quando eu estava pensando sobre isso, pensar sobre algo que para mim é marcante. Quando a nossa filha, quando a profetisa estava grávida da Elisa, eu me lembro que chegou um momento quando ela já estava, sabe aquela fase dos 8 meses, já indo para os 9 meses, o nariz está desse tamanho,
Está andando que nem andando 10 para as 2, assim, ó. E ela já estava tão ansiosa, ela queria ver, eu quero ver a carinha da minha, eu quero ver a carinha da minha filhinha, eu quero. A gente não sabia que ainda era menina, né? A gente ainda, naquela época, quer dizer, a Elisa vai fazer 36 anos, né, irmãos? Então, faz tempo. Não tinha essas previsões que tem hoje, essas coisas que tem hoje, né? Aí solta balão azul, fumaça preta, vermelha, sei lá. Aí, fumaça preta não, né, irmão? Cor de rosa ou azul, pelo amor de Deus. Aí, ela estava tão ansiosa, aí um dia ela, vai nascer, vai nascer, como chama? Contração, e não sei o quê. Aí nós pegamos, chamei minha mãe, pegamos mala, saiu todo mundo de carro, chegamos no hospital. Aí ela entrou lá, e eu fiquei sentado, daqui a pouco ela veio, mas ela estava brava. Pensa em alguém bravo. E assim, vamos embora. Falei, mas o que aconteceu? Não vai nascer? Não, a médica disse que não vai nascer ainda. Pensa em alguém bravo. Porque queria que algo acontecesse já. E ia demorar um pouquinho mais. Então, nós somos assim. Ele sabe o momento certo para todas as coisas. Sim ou não, irmãos? Ele sabe, cuidado, porque Ele sabe qual é o tempo certo para cada coisa em nossa vida. E nós vamos aprender que há tempo de se afastar e de calar. Há tempo de ficar quieto e esperar e confiar para que se faça o que Ele quer. Não me importa se pensam mal de mim. Eu sei que esse é o tempo de me calar e esperar. Porque se eu faço isso, Deus vai fazer, mas se eu tomo o controle, ele diz assim, bom, você vai fazer, então eu não vou fazer, você vai fazer, eu não vou fazer, faça então. E depois ele tem que correr atrás da gente para arrumar toda a bagunça que a gente fez. Sim ou não? Não confiei na soberania dele, não esperei, não confiei nele, agora ele vai ter que me dizer, oh, socorro! Fiz tudo errado, tomei a decisão errada, casei com quem não deveria, por emoção, por paixão, e o Senhor disse, e o Senhor me alertou, mas eu não quis ouvir, papai alertou, mamãe alertou, mas eu não ouvi, e agora que eu faço? Bom, agora meu filho, e agora? Dá vontade de... Sim ou não? A pior coisa que tem se dizer para uma pessoa, às vezes é, eu avisei. Mas sabe, quando às vezes alguém diz eu avisei, na verdade o que ela está dizendo, Deus avisou. Deus avisou. Senhor, eu estou afogando aqui e, olha, já mandei tudo quanto é ajuda para você. Você não viu nenhuma delas. E você continua se afogando. Sabe, se você não sabe discernir os tempos e quer fazer as coisas do seu jeito, não espere que Deus se comprometa com isso. Vou repetir. Se você não sabe discernir os tempos e quer fazer as coisas do seu jeito, não espere que Deus se comprometa com isso. Isso é coisa sua, não de Deus. Ele não vai se comprometer com isso. Ele se compromete com a vontade dele, não com a nossa vontade. Por isso, ele disse, seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como ela é feita nos céus. Seja feita a tua vontade. Ele não precisa da minha ajuda, nem da minha ideia. Só devemos dizer, se o Senhor quiser, se for a vontade dele, nós iremos e faremos. Quando nós vivemos em Guatemala, tinha uma coisa eu não sei como é que está hoje, mas tinha uma coisa que eu amava nos guatemaltecos. Quando você dizia assim, fulano, amanhã então a gente se encontra, a resposta era, primeiro Deus. Ou amanhã nós vamos na igreja, primeiro Deus. Amanhã vamos fazer tal coisa, primeiro Deus. Era sempre a resposta, primeiro Deus. O que quer dizer isso? Deus sabe, Deus está no controle. Deus está em primeiro lugar. Era sempre a resposta deles para tudo que a gente fazia e perguntava. Vamos jogar bola amanhã. Primeiro Deus, primeiro Deus.
Poderia ser até algo automático, mas era algo importante, que de alguma maneira colocava Deus em primeiro lugar. Você quer remir o tempo? Dedica seu tempo em servir a Deus. Por quê? Priorizar as coisas de Deus não significa menosprezar ou abandonar as diversas áreas da responsabilidade da minha vida, inclusive a família, porque parece que o Covid está em tudo, não está em nenhum lugar mais, mas está na igreja. Muitas pessoas vivem hoje sob a ditadura do tempo. E o tempo é o maior inimigo dos que querem servir a Deus hoje. Quero que vejamos algumas situações humanas, por exemplo, relacionadas ao tempo, e que afetam o nosso tempo de servir a Deus. Primeiras preocupações. Ora, quem não tem preocupações? Quem não está aqui preocupado com alguma coisa hoje? Neste momento, não está preocupado com alguma coisa. O problema não é preocupar-se, o problema é quando a preocupação domina a minha vida. Quando a preocupação toma meu tempo. Quando a preocupação me desgasta, me consome. É quando a preocupação toma meu tempo de servir a Deus, de orar, de buscar a Deus, de ir à igreja, de servir ao Senhor. É quando a preocupação me ocupa de tal maneira que desgasta e consome a minha vida e que ela faz muito mal para quem precisa. O que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Você precisa saber qual é o motivo da tua preocupação. Qual é o motivo? Toda preocupação é importante. Toda preocupação. Nós não devemos desvalorizar nossa preocupação, senão ela se transforma em irresponsabilidade. Quem não se preocupa se torna irresponsável. Não é disso que estamos falando, mas a preocupação não pode ser o mote da minha vida, o domínio, o controle da minha vida. Não, de forma nenhuma. A preocupação não pode nos desviar do caminho, da fé, da palavra, da igreja, do serviço a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas, todas as demais coisas, aquelas que precisamos, que necessitamos, virá até nós. Virá até nós. Quando nós deixamos o Brasil, em 1988, para ir para Guatemala, América Central, deixamos trabalho, deixamos todo mundo louco, deixamos família, todo pastor, todo mundo desesperado, porque deixamos tudo, trabalho, emprego, casa, tudo, bens, deixamos tudo. Pegamos 4 malas de roupa e fomos embora. Não era como hoje. Nada era como hoje. Hoje você tem internet, você tem Google Earth, e você sabe como funcionam os países. Você tem, naquela época não tinha nada. Eu fui na embaixada de Guatemala, porque no começo eu pensava que Guatemala ficava na África, no continente africano. E eu fui procurar e não achei no continente africano. Aí eu encontrei no mapa mundi, encontrei na América Central, um país chamado Guatemala, um país pequeno. Aí, como que eu vou me informar sobre esse país? Eu fui na embaixada de Guatemala, aí lá me deram os papéis e mostraram ali. Não tinha mais nada, não sabia onde ia ficar, mandava uma carta, levava 15 dias para ir, chegar lá e 15 dias para voltar uma resposta. Era um mês para ter uma conversação, uma comunicação. A gente foi pela fé. Foi uma loucura. Com uma criança, um bebê de 1 ano e 7 meses e grávida do segundo filho. Fomos embora. Sabe por quê? Porque a gente conseguiu discernir o tempo de Deus. Os tempos são de Deus. Deus criou os tempos. Deus criou a lua, Deus criou o sol para criar os tempos. Os tempos são de Deus. É tempo de Deus para a sua vida. O corpo, o alimento, a vestimenta podem ser motivos de preocupação constante em nossa vida e nos obriga a viver
muitas vezes em função dessas coisas. Quem vive em função das coisas que precisa, não vai ser feliz. Quem vive em função de ganhar dinheiro, de se sustentar, de sobreviver, não pode ser feliz. Por isso a Bíblia nos chama a confiar em Deus. Em Deus. Você não deve se preocupar com coisas que não têm valor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas que você precisa serão acrescentadas. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupa consigo mesmo. Basta cada dia seu mal. Salmo 55, 22, assim: entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele o sustentará, jamais permitirá que o justo venha a cair. Filipenses 4,6 assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, as suas necessidades a Deus. Prioridades. Nossas prioridades afetam o nosso tempo. Já vou terminando com isso. Nossas prioridades afetam o nosso tempo, afetam os nossos fundamentos. A nossa vida vive em torno, a nossa vida vive ao redor das prioridades que nós temos. Se nós não temos prioridades, se nós não temos prioridades corretas, não vamos viver corretamente. Se as nossas prioridades estão equivocadas, nossa vida será equivocada. Esse é um assunto muito longo, eu não vou falar sobre isso já, mas sabe de uma coisa? Por exemplo, redes sociais. Eu não sou contra, eu tenho redes sociais, tenho tudo. Tenho tudo, Twitter, Facebook, Instagram, tenho tudo. Mas as redes sociais, elas estão consumindo um tempo das pessoas tão grande que está afetando suas prioridades, sua família, sua casa, e pior de tudo, influenciando em seu comportamento. Priorizar é o segredo de uma vida eficiente com Deus. Jesus nos mandou priorizar o reino de Deus. Priorizem o reino de Deus, priorizem a vontade de Deus, priorizem os planos de Deus, porque os planos de Deus são melhores que os teus próprios planos para a sua vida. Às vezes, nós não somos capazes de entender e nos confundimos diante de decisões que temos que tomar em saber o que é melhor para nós, o que é melhor para mim. Mas eu quero te dizer que Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Confia nele. Às vezes nós gastamos horas e horas e horas e horas e horas e horas com alguém na internet, no WhatsApp, falando, e depois quando a gente encontra com a pessoa, a gente nem sabe mais falar. Com esse negócio agora de pandemia, máscara e tudo isso, é tão maravilhoso poder estar vendo o seu rosto agora e poder ver o seu sorriso. A gente perdeu a noção das coisas, a gente não sabe nem mais o que dizer para as pessoas. Deus é um Deus de prioridade, e eu quero te dizer hoje que você é uma prioridade para Deus. Vou repetir, Deus é um Deus de prioridades, e você é uma prioridade para Deus. Foi Ele quem te criou, foi Ele quem te fez, foi Ele quem te trouxe nessa terra, e você não está vivendo só por viver, não. Deus é um Deus de planos e de propósitos. Aleluia. Mas infelizmente, hoje as pessoas estão se guiando mais pelo urgente do que pelo mais importante. Vou repetir. As pessoas estão se guiando mais pelo urgente do que pelo mais importante. O que é mais importante? O que é mais importante para mim, para minha família, para os meus filhos, para minha casa? O que é mais importante? Eu vou te dizer, o mais importante é buscar a Deus, é crer em Deus, é ter fé. Aleluia! Isso é o mais importante. Priorizar a Deus, servi-lo, segui-lo, exige que dediquemos tempo de oração, de palavra, mesmo que exija sacrifício. Alguém diria assim, mas apóstolo, Deus pede sacrifício. Pede. É sacrifício, espera algum sacrifício nosso. Davi, certa vez, disse assim, o grande rei Davi disse assim, não darei a Deus algo que não me custe nada.
Não vou dar para Deus algo que não me custe, algo que não tenha valor para mim. O tempo tem muito valor para mim, e eu vou dedicar tempo para buscar a Deus. Vamos nos colocar em pé em nosso lugar rapidamente, porque eu preciso terminar, senão eu não termino hoje. Deus é dono do nosso tempo. Não temos mais tempo para perder tempo. Porque esse tempo que se perde, ele não volta mais para nós. Não volta mais. Entende? E eu quero te dizer uma coisa. A pior frustração da vida, sabe qual que é? Sabe qual a pior frustração da vida? É que quando chegam os anos, e eu posso dizer isso para você, porque eu tenho 61 anos, então eu posso te dizer, a coisa mais triste da vida é quando você chega nessa idade, por exemplo, e você vai perceber, e não no meu caso, glória a Deus, porque eu passei desses 61, já quase 40 servindo a Deus. Então, entende? Eu creio que eu gastei bem o meu tempo. Mas a pior tristeza e frustração na vida de alguém é que quando chega numa idade diz, perdi tempo, e muito tempo, e agora não posso recuperá-lo. Então esse é o momento da gente dizer para o Senhor que nós estamos dispostos a rever o nosso cronos, o nosso tempo e também o nosso kairos, e buscar a vontade de Deus para a nossa vida. Temos que nos preocupar com esse tempo do relógio. Sim, também esse tempo, minutos, segundos. Sabe por quê? Porque ele pode voltar agora mesmo. Sempre estamos pensando, Jesus vai voltar amanhã. É verdade, ele vai voltar amanhã, mas esse amanhã pode ser o meu hoje. Porque você pode ter dito isso ontem. E hoje é o amanhã. Ele vai voltar no meu tempo cronológico e no tempo kairos dele. Então é importante a gente estar preparado. Oremos, feche os olhos aí no seu lugar.